Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre plantas baixas e vistas, na qual eu estarei explicando os exercícios propostos para a casa. Então, prestem atenção nas orientações, nas dicas, para que vocês possam estar fazendo os exercícios de uma forma bem tranquila, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Planta baixa. O que é planta baixa? É o mapa de uma construção. Esse termo, planta baixa, gente, no contexto que nós estamos, é uma parte da geometria e é um termo utilizado na arquitetura e na engenharia. Por meio dela, no caso da planta baixa, é possível saber a posição e as dimensões de paredes, portas, janelas, móveis e etc. Na última aula, nós falamos e respondemos algumas perguntas relacionadas a essa imagem. Lembram? A essa sala de aula? Então, agora nós vamos dar continuidade. Na página 52 do módulo, na questão 1, diz o seguinte: observe a seguir a planta baixa de uma casa. Nela, os números indicam as medidas das paredes em metros. Observem que aqui nós temos, tá, a planta baixa de uma casa e as medidas das paredes em metros. Na letra A, ele pede: analise o traçado da planta e defina qual espaço corresponde a cada cômodo. Ou seja, você vai observar os tamanhos e vai definir onde será sala, onde será quarto, onde será banheiro, certo? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá? Um exemplo. Aí vocês vão escrever em cada cômodo, tá? O nome relacionado. Por exemplo, a cozinha, quarto, sala. Aqui nós temos o banheiro, tá? Vocês também vão estar identificando lá na sua planta. Na letra B, ele já pede o seguinte, que você escolha um dos cômodos da casa e desenhe um projeto de mobília. O que é desenhar um projeto de mobília? É você representar os móveis. Por exemplo, você tem aqui, ó, a cozinha, tá? Se você for representar sua cozinha, sua mobília. Observe que aqui nós temos uma mesa, ó, com 4 cadeiras, um fogão, tá? Aqui nós temos um exemplo. Na sala tem um sofá, aqui pode ser que seja ou sofá ou um rack. Aqui você vai escolher o cômodo que você vai querer representar a mobília, vai desenhar. Aí você pode perguntar assim: mas eu preciso fazer isso só em um cômodo? Essa é a proposta. Mas se você quiser representar o restante, fique à vontade. Mas no mínimo você deve representar um cômodo, ok? Você vai identificar, a letra A é para identificar o cômodo e a letra B é para você mobiliar, tá? Você deve mobiliar um cômodo. Caso você queira mobiliar outros, fique à vontade. Use a criatividade e faça de uma forma bem caprichada. A dica que eu dou: faça com lápis de ponta fina. Primeiro você traça tudo fininho, tudo clarinho. Quando você já tiver certeza, você vai escurecendo, tá? Porque caso você erre, você apaga e não tem problema nenhum, ok? Vamos para o próximo. Página 53. Na página 53, a questão diz o seguinte: observe a representação da vista aérea de uma casa. Aí nós temos a imagem, tá? E na malha quadriculada seguinte, desenhe a planta baixa dessa casa, com o máximo de detalhes que conseguir. Gente, quando você for representar, tanto na primeira questão como nessa segunda, é importante
conter o maior número possível de detalhes, certo? Para quê? Para que possamos analisar questões relativas à proporção e às dimensões do espaço, certo? Aqui nessa questão 2, você observa essa imagem, tá? Vista de cima, tá? E você vai tentar representar lá na malha quadriculada. Só que dessa vez, você não precisa identificar os cômodos. Por que você não precisa identificar os cômodos? Porque você já tem tudo definidinho. Olha só, aqui você tem um quarto, certo? Aqui você tem uma cozinha, outro quarto. Então, nesse caso, nessa questão 2, você não vai precisar identificar, você vai somente desenhar na malha quadriculada. Eu trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Certo? Você vai criar os espaços dentro dessa vista aqui, tá? No papel quadriculado que ele te dá aí na tua questão, ok? Como na imagem que ele te dá tem mobílias, você vai representar essas mobílias de uma forma simples, digamos assim. Por exemplo, essa mesa aqui com 6 cadeiras, por exemplo, deixa eu só identificar aqui para vocês, ó, essa mesa aqui com 6 cadeiras, você pode muito bem representar dessa forma, ó. Uma forma geométrica bem simples. Uma mesa retangular com 6 cadeiras, 3 de um lado, 3 do outro. Viram que é uma forma bem simples? É só prestar atenção que você consegue fazer tranquilamente. Combinado, gente? Então, caprichem na atividade. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.